E vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Graças a Deus. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo falar com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Amém? Amém. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos diante do Senhor e te adoramos por todas as boas palavras que nós ouvimos e recebemos nesta noite em nosso coração. Te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor. Te louvamos pelo privilégio de sermos habitação e morada do teu Espírito. Te louvamos, Senhor, pelo grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Então, neste momento, ó Espírito Santo de Deus, eu te peço mais uma vez, toma a minha vida nas tuas mãos. O Espírito de Deus, usa os meus lábios e também os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações, emoções, para que possamos receber a palavra do Senhor, meditar nela, porque a palavra do Senhor traz vida, a palavra do Senhor é poder, é salvação para quem crê. Em nome de Jesus, ó Espírito, não deixe que nada venha roubar o nosso foco, a nossa atenção, que não haja nenhuma distração, nenhum pensamento obscuro que nos impeça de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer pela tua palavra. Em nome de Jesus, a Deus demos graça. Amém. Podemos assentar, queridos irmãos. Meus queridos, ontem eu passei uma grande parte do meu dia estudando a palavra de Deus e aproveitei para colocar em dia algumas aulas do culto dominical, que por sinal está uma bênção. Os irmãos que participam sabem como tem sido maravilhoso e o quanto nós temos aprendido juntos aqui a palavra do Senhor, desde as crianças, passando pelos jovens e até os adultos. Mas ontem eu estava meditando a palavra do Senhor e a todo momento eu fico lendo a Bíblia, às vezes eu fico folheando a Bíblia, vai para lá, vem para cá, e eu, Senhor, me dá uma palavra, o que eu posso pregar? Toca aqui, não é essa aqui, vira para o outro lado, não é essa aqui. E hoje eu vim aqui para o culto de manhã, até bastante preocupado, porque eu falei, Senhor, eu preciso falar alguma coisa para a igreja, mas eu preciso que o Senhor me direcione, que o Senhor coloque no meu coração a palavra certa. E quando nós estávamos aqui na igreja, eu senti o Senhor falando ao meu coração, e me veio uma pergunta para mim mesmo. E esta pergunta eu desejo respondê-la à luz da Bíblia e compartilhar com os irmãos. A pergunta que me veio ao coração é: qual tipo de pessoa eu devo ser diante de Deus? Que a verdade, meus irmãos, é que se a gente for analisar todas as ciências humanas, mais especificamente a filosofia, ela procura compreender as pessoas à sua maneira. Quando a gente pergunta para alguém assim, que tipo de pessoa você deve ser, a gente recebe inúmeras respostas. Tem aqueles que acreditam que, na verdade, nós não somos nada mais do que um fruto, né, vamos dizer assim, de um processo revolucionário ou de revolução e de evolução, aliás. Alguns acreditam que
a gente é como se fosse qualquer outro animal, a única coisa que nos difere dos demais animais é que nós temos uma inteligência mais avançada. Tem aqueles que defendem a tese, e hoje eu conversava com alguns jovens aqui na igreja de manhã, e eu achei muito interessante um deles, pena que ele não está aqui agora, mas ele falou assim: pastor, eu estou desenvolvendo uma tese entre o bem e o mal. Eu falei: me explica melhor essa história, o que você quer dizer com isso? Não, pastor, é que eu estou estudando um pouco mais sobre a existência do bem e a existência do mal. E na verdade, tomando um gancho, né, nessa palavra que eu tive com esse jovem pela manhã, muitas pessoas acreditam que o ser humano, ele tem um pouquinho de Deus e um pouquinho do diabo. Que a gente tem um pouquinho do divino e tem um pouquinho do outro lado lá também. Que por isso que às vezes as pessoas são boas e de repente elas acabam fazendo mal, porque os seres humanos têm um pouquinho da essência do mal. Mas isso é filosofia. Vamos deixar essas coisas para lá e vamos pensar à luz da Bíblia, porque essa questão, né, a temática de tentar compreender quem nós somos ou que tipo de pessoas nós podemos ser, isso vem desde o início da criação. E citando o salmista lá no Salmo capítulo 8, no versículo 4, ele pergunta para Deus assim: que é um simples humano para que penses nele? Ou quem é um ser mortal para que te preocupes com ele? Davi estava muito preocupado com a sua existência. Ele queria saber quem ele era, qual era o seu papel nessa vida. E aí, olhando à luz da Bíblia, e com base nesse versículo que nós lemos, eu vejo que, aos olhos de Deus, todos nós, seres humanos, nós somos divididos em pelo menos duas partes. Aí alguém fala: pastor, mas eu aprendi que é três. Eu não vou falar de três, eu quero falar de duas. Então, quando Deus olha para nós, Ele sempre nos vê sob dois aspectos. Ele nos vê sob o aspecto físico e sob o aspecto espiritual. Quando a gente fala de espiritual, a gente está falando também da alma e do espírito, mas não é isso que eu quero falar. No plano físico, no aspecto físico, quando Deus olha para a igreja, Deus encontra, ou Deus vê dois tipos de pessoas dentro da igreja, nesse aspecto, nesse plano físico: os naturais e os carnais. Mas no plano espiritual só existe um tipo de pessoa, que a Bíblia chama de espiritual. E a verdade, queridos irmãos, é que quando eu comecei a pensar nessa palavra, que tipo de pessoa eu devo ser, a conclusão que eu cheguei é que um desses três aspectos há de predominar sobre a minha vida e sobre a vida de qualquer um de nós. Ou nós vamos ser espirituais, ou nós vamos ser carnais, ou nós vamos ser naturais. Não tem como fugir disso. Não existe como sermos dominados de modo igual pelos três aspectos, ou vamos dizer pelas três naturezas. Ou natural predomina, ou carnal predomina, ou espiritual predomina. Vamos falar um pouco sobre o natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que desconhece a Deus. O homem natural é aquele que não tem nenhuma relação com o Espírito de Deus, é o não convertido, é o não crente, é o descrente. E a Bíblia começa dizendo que quem é natural, primeiro, não tem o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. A Bíblia é muito clara quando diz: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Deus. E ele começa dizendo assim: vocês não devem viver como determinam, como manda a natureza humana de vocês. Então, o que Paulo estava querendo dizer
é que se o homem natural predomina sobre a nossa existência, então a natureza humana é quem comanda. E se ela nos comanda, então nós não temos o Espírito de Deus. Segundo, é que o homem que é natural, a pessoa que é natural, ela não é nascida de novo. Porque lá em João capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, Jesus deixa bem claro que para entrar no reino dos céus, a pessoa precisa nascer da água e do Espírito. E ele diz que quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana, ou seja, é natural. Mas aquele que nasce do Espírito é um ser espiritual. Ou seja, se nós estamos descrentes de Deus, se nós estamos afastados de Deus, se nós vivemos uma vida regida pela nossa natureza adâmica, pecaminosa, humana, então nós não temos o Espírito de Deus. Mas aquele que é nascido do Espírito, Jesus diz que ele é um ser de natureza espiritual. Outra coisa que acontece na vida daquele que é natural é que ele não tem a capacidade para discernir o espiritual. Ele não consegue aceitar, ele não consegue receber e não consegue entender as verdades bíblicas. Outro dia eu conversava com uma pessoa aqui na igreja, depois de uma reunião de oração, e a irmã me fez uma pergunta. E eu disse para ela, olha, está no livro tal, capítulo tal, no livro tal, capítulo tal. Eu citei para ela várias passagens bíblicas. Aí ela olhou para mim e falou assim, interessante, pastor, eu li tudo isso e não encontrei nada. Eu falei, vamos ler de novo? Vamos ler agora sobre a ótica do Espírito. Vamos tentar ler, enxergando isso através de uma natureza espiritual, porque quando nós somos naturais, a gente pode até ter conhecimento, nós podemos ter uma boa bagagem teológica, nós podemos ter um bom conhecimento secular, mas se estivermos desconectados da natureza do Espírito de Deus, nós não vamos compreender quem é Deus, nós não vamos entender a palavra do Senhor, nós vamos ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, nós vamos ouvir pregações como se fossem qualquer palavra, nós vamos nos deixar enganar e ser levados por qualquer palavra que consideremos bonita, que consideremos elogiosas, que consideremos boas para nós, a gente vai se deixar ser levado, porque não teremos esse filtro, que lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim, que quando a gente não tem o Espírito de Deus, a gente não consegue receber os dons de Deus, porque os dons de Deus, eles dependem dessa conexão entre nós e o Espírito de Deus. Se você tiver esta conexão, e se o Espírito domina sobre o que é natural, então você consegue desfrutar dos dons de Deus. Aí Paulo diz assim, que esta pessoa que é natural, ela não pode entender o Espírito de Deus, porque essas verdades são loucuras para esta pessoa. Ou seja, a pessoa lê, mas ela não entende. E por não entender, ela critica, por não entender, ela murmura, por não entender, ela reclama, por não entender, ela ignora. E aí Paulo diz assim, que só podem entender estas palavras, o sentido delas, é o que Paulo diz, só podem entender o sentido delas de modo espiritual. Então, eu gostaria, se você puder, diga comigo assim, Espírito Santo, eu preciso de você, me ajude a entender a palavra do Senhor. Amém? Se nós não tivermos o Espírito Santo para nos direcionar, para nos mostrar, nos revelar o plano de Deus,
a gente não vai entender, porque o natural, a Bíblia diz que ele está espiritualmente morto. O natural, lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, Paulo diz assim, que primeiro, ele desobedece a Deus, está espiritualmente morto, anda pelos maus caminhos do mundo, faz a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, ou do espaço. O espírito que controla os que desobedecem a Deus. De onde vem a desordem? De onde vem o caos? De onde vem a violência? Não vem de Deus. Eu estava observando, e lendo alguns jornais, e eu não estou aqui fazendo nenhuma menção, nenhuma apologia a favor ou contra a greve, porque é um direito civil de todo brasileiro, de todo cidadão. Mas o que se viu em alguns lugares foram pessoas quebrando próprios públicos, quebrando o estabelecimento dos outros, agredindo os outros sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Quem é que promove isso? É o natural. A natureza humana que está morta espiritualmente, que vive sob o domínio do pecado. E aí Paulo diz assim, que estes vivem de acordo com essa natureza, fazendo o que o corpo e a mente quer. Então se a mente diz para ele assim, quebra a vitrine do vizinho, ele pega, o corpo pega uma pedra e atira e quebra a vitrine do vizinho. Aí Paulo diz assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também, antes de conhecer a Cristo, a gente estava destinado ao mesmo caminho, ao mesmo perigo. Pessoa natural, ela distorce as verdades espirituais. Então ela pega a palavra de Deus e ela procura criar a sua própria exegese, ela procura desenvolver o seu próprio conceito, que é natural, que é humano. E aí lá em Romanos capítulo 1, versículo 21, 22 e 32, aliás, Romanos, todo o capítulo 1, do versículo 18 até o 32, fala sobre a degradação do gênero humano. E fala sobre o resultado do que aconteceu com a humanidade, uma vez que os homens se voltaram contra Deus e recusaram, rejeitaram adorar a Deus o Criador. E aí lá Paulo diz assim, que os seus pensamentos se tornaram tolos e mente vazia, coberta de escuridão. Você pergunta para o homem natural o que ele pensa acerca da vida, o que ele pensa acerca do mundo, e os seus pensamentos, os seus conceitos são totalmente errados, são errôneos. Está cheio de violência, cheio de coisas ruins. E aí Paulo diz assim, eles acham que são sábios. Eles acham que estão corretos, mas são tolos. Porque eles conhecem o mandamento de Deus. Eles sabem que quem pratica o que é errado merece a morte. Mas aí Paulo diz, mesmo assim eles continuam fazendo aquilo que é errado. Esse é o homem natural. Ele sabe que o que está praticando vai conduzi-lo à morte. Ele sabe que o que está fazendo vai levá-lo à destruição, mas ele é dominado por essa natureza, ele está acorrentado por essa natureza, e ele não consegue se libertar dela. O homem natural, ele não quer conhecer a Deus, ele rejeita. É por isso que quando você vai falar do amor de Jesus para uma pessoa natural, a pessoa, ela te ignora. Ela não quer saber. O discurso é sempre o mesmo. Ah, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber dessas coisas. E aí eles começam a apontar, porque você conhece o pastor televisivo tal, você conhece o outro fulano, e começa a apontar erros e mais erros. Sabe por quê? Porque o homem natural não quer conhecer a Deus. O seu prazer está na corrupção, na depravação, no engano. Lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Jeremias faz uma pergunta. Ele diz assim, quem é que pode conhecer o coração do homem? Quem é capaz de conhecer
os sentimentos, as emoções de um ser humano. Ele diz: não há nada que o engane como o seu coração. Nós somos enganados pelas nossas emoções, somos enganados pelos nossos corações, e ele diz assim: ele está doente demais para ser curado. Só existe uma forma de se libertar desta doença que fere o coração do homem e que mata a sua alma, é aceitando a Jesus Cristo, o Senhor da vida, aquele que pode libertar o homem e reconduzi-lo de volta à comunhão com Deus. Em Isaías 64:6, ele diz assim: todos nós nos tornamos impuros. E olha só o que Isaías vai dizer. Ele fala assim: todas as nossas boas ações. Ele não está falando de más ações. Ele diz: as boas ações são como trapo sujo. Ou seja, o homem natural, até aquilo que ele faz sob o pretexto de ser bom, é ruim. Até aquilo que ele faz sob o pretexto de dizer que está ajudando o próximo, por trás de tudo isso, há um sentimento de depravação, há um sentimento de destruição, porque o seu coração é ruim e os seus pensamentos são como trapos sujos. Mas a Bíblia fala de um segundo homem, o homem espiritual. Quem é o homem espiritual? Primeiro, a sua vida é uma vida marcada por ações e atitudes que remetem diretamente a Deus. O homem espiritual é aquele que, por onde ele anda, as pessoas enxergam Jesus na sua vida. Tudo que ele diz remete a Jesus Cristo. Tudo que ele pratica, que ele faz, remete à natureza de Cristo. Ele é nascido de novo. João capítulo 3, versículo 6 diz que quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então o homem espiritual, segundo Tito capítulo 3, versículo 5, Paulo diz assim que por meio do Espírito o Senhor nos deu uma nova vida. E por causa disso, todos os dias nós estamos sendo salvos. Hoje pela manhã eu dizia assim para os irmãos que a salvação, ela é gradativa. A salvação, ela não é uma vez só para sempre. A salvação a gente conquista ela todo dia, toda hora, todo momento, porque a todo instante, o primeiro homem que nós falamos, o natural, ele vai estar batendo aí a porta da sua vida, tentando ter o controle. E se ele assumir o controle, você perde o Espírito de Deus. Então nós somos salvos todos os dias. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios 1:18, ele diz assim, que a salvação que opera em nós, ela se dá através da mensagem da morte e da cruz de Cristo. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e recebemos a palavra de Deus, ela é como um alimento para a nossa alma. A palavra de Deus, Jesus disse para os seus discípulos certa vez: vocês estão limpos, não porque vocês são bons, vocês estão limpos, não porque são meus discípulos, mas vocês estão limpos por causa da palavra que eu vos tenho dito. Então, ser espiritual é desenvolver a salvação todo dia, todo momento. Quem é espiritual, ele não só tem o Espírito de Deus, mas ele é batizado e ele é selado pelo Espírito de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Paulo diz assim: nós somos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Aí em Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, olha que coisa linda que Paulo diz: Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário. Amém? Deus colocou em você uma marca. E ele diz assim: você é minha propriedade. Você que é espiritual, o Senhor colocou em você uma marca. Ele diz: você é minha propriedade. E sabe quando isso deu? Paulo responde: quando lhes deu o Espírito Santo. Só quem está selado pelo Espírito Santo aí, aplauda o nome do Senhor Jesus. E glorifica a Deus. Você tem o selo de propriedade. Olha que coisa linda que Paulo está dizendo, queridos irmãos. Ele diz assim: o Espírito Santo
é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. Então, o que te torna propriedade de Deus não é qualquer coisa, não, irmãos. O que te torna propriedade de Deus é a presença do Espírito Santo na sua vida. E aí Paulo vai adiante e diz assim, que o espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16, ele fala assim, que quem tem o Espírito de Deus pode julgar o valor de todas as coisas. Você tem bom senso, você tem juízo, você sabe o que é certo, o que é errado. Ele diz assim, nós pensamos como Cristo pensa. Quem tem o Espírito de Deus, ele pensa como Cristo, ele age como Cristo, ele vive como Cristo, e o seu caráter, as suas atitudes, ações, tudo o que ele faz, reflete a natureza de Cristo. Por isso que lá em Efésios 5,18, Paulo falou assim, meus queridos irmãos, eu tenho um bom conselho para vocês, encham-se do Espírito de Deus, encham-se do Espírito, porque se vocês se encherem do Espírito de Deus, o teu caráter, a tua atitude, as ações, tudo que você fizer vai refletir a natureza de Cristo na sua vida. E lá em Gálatas capítulo 5, 16 e 17, Paulo enumera algumas qualidades do Espírito, quando ele diz assim, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeça à natureza humana. Aí ele diz, porque a nossa natureza humana quer, é contra o Espírito, mas o que o Espírito quer é contra a natureza humana. Aí em Romanos 8,14, Paulo conclui e diz assim, vocês são guiados pelo Espírito de Deus, por isso vocês são filhos de Deus. Amém. Que Deus faça de cada um de nós homens e mulheres espirituais. Que Deus faça de cada um de nós nesta noite homens e mulheres cheios do seu Espírito, dominados por essa natureza do Espírito, controlados por essa natureza do Espírito, porque aquele que é espiritual, ele não só procura agradar e glorificar a Deus, mas ele está sempre buscando a perfeição. Ele não se conforma de ser o que é, ele quer sempre mais. E aí Paulo fala assim, por isso corramos em direção à carreira que nos está proposta. Ou seja, eu não quero ficar como estou, eu quero ser melhor, porque quero servir ao Senhor. Esse é o desejo de todo ser espiritual. Ele nunca está conformado com o que é, ele sempre quer mais de Deus, ele sempre busca mais de Deus. Mas aí tem um terceiro aspecto, né, vamos dizer assim, do homem, que é o homem carnal. Quem é o homem carnal? O homem carnal, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ele faz parte da igreja de Cristo, irmão. Sabia disso? O natural é aquele que não quer e pronto, eu não quero e acabou. Mas o carnal é diferente. O carnal, ele faz parte. Quem é o carnal? Paulo começa dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 que nós vemos, ele é um bebê espiritual. Ele é um recém-nascido, é como uma criança, ele tem, o carnal tem mente de criança, é infantil. Paulo diz assim, irmãos, esta igreja já tinha mais de 3 anos de formação, aí ele fala assim, eu não consigo falar com vocês, como pessoas que têm o Espírito de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte, irmãos, eu queria chegar aqui, queria falar coisas boas, diferentes, trazer grandes revelações para vocês, mas a verdade é que vocês ainda estão agindo como crianças. Esse é o carnal. O carnal, ele não quer crescer, ele quer ser uma eterna criança, ele gosta de infantilidade. Então é aquele que vive em busca de crendices, é aquele que ele crê mais nas crendices populares que se criam por aí no mundo gospel, do que crê na palavra de Deus. Se alguém falar assim para ele, pastor, eu estou passando por uma luta tão grande, aí o pastor fala assim para ele, irmão, você tem que subir 7 vezes lá no Monte do Graal, uma vez por semana, e orar da meia-noite até 1, ele vai. Mas se você falar assim para ele, irmão, olha, em nome de Jesus, está tudo resolvido, ele não acredita, porque ele é criança, ele é infantil, ele acha que o segredo de receber alguma coisa
é agir como criança. Aí Paulo fala para esses irmãos, olha, eu tenho que falar com vocês como se vocês nem fossem crentes ainda, porque eu tenho que falar com o carnal como se fosse criança. Ele tem pouca compreensão das coisas de Deus. O carnal, ele não compreende. No versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim, eu tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, porque vocês não estão prontos para isso. Então, o crente carnal é aquele que ele nunca está preparado para receber uma palavra de mais impacto, uma palavra de transformação, uma palavra de revelação, porque ele quer sempre viver naquela coisinha de sempre. Ele é imaturo. Ainda no versículo 3, Paulo descreve o perfil do crente carnal quando ele diz assim, é ciumento, é briguento e age como as pessoas do mundo. Esse é o carnal. Tem ciúmes de tudo. Ele tem ciúmes até dos irmãos dentro da igreja. Tem ciúmes do pastor. Tem ciúmes do seu líder. Se o pastor parar para conversar com o irmão e não cumprimentar o carnal, ele já fica de mimimi. Ele já vai para casa todo dói, porque eu fui no culto e o pastor não pegou na minha mão. Irmão, como eu gostaria de pegar na mão de todos vocês, mas às vezes a porta é estreita. O irmão sentou do meu lado e nem olhou para mim. Fica cheio de ciumeira. Se aparece alguém que canta melhor na igreja, aí já fica de mimimi. Porque aquela pessoa, não sei. Olha só, aquilo não é cara de crente. Não é assim? Se aparece alguém que prega melhor, esse cara está na carne. Esse é o carnal. Ele é ciumento. Ele é briguento. Ele age como pessoas do mundo. Ele vive sob a natureza pecaminosa a maior parte do tempo. No versículo 4, Paulo falou assim que os carnais, eles gostam de grupinhos. Um é de Paulo, outro é de Apolo, um é de Cefas. Ele se sente confortável, fechado ali na sua retoma, no seu círculo, e ele não se abre para o mundo. E ele não vive o que Deus tem de bom para a vida dele, porque é uma criança. Tem dificuldades para discernir aquilo que é bom daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o versículo 14, Paulo diz assim, olha, eu tenho muito o que dizer sobre esse assunto. Ele está falando sobre o reino sacerdotal de Cristo, mas ele fala assim, mas vocês custam a entender, é difícil explicar, porque o carnal não entende, você está falando e ele não entende. Aí, como diz os mais jovens adolescentes aí, né? Tem que desenhar, é isso. Tem que colocar no PowerPoint, tem que fazer o filminho, tem que colocar, tem que explicar, porque o carnal não entende. Ele tem dificuldade para discernir as coisas de Deus. E aí Paulo, no escritor aos Hebreus, diz assim, depois de tanto tempo, ou seja, tanto tempo servindo a Cristo, vocês já deviam estar ensinando os outros e ainda estão vivendo no beabá do Evangelho. Ainda estão discutindo questões infantis, questões tolas, inúteis. E aí ele fala assim, quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência para saber o que está certo ou está errado. Eu não vou pedir para você perguntar para o teu irmão não, que ele pode se ofender com você. Mas deixa eu te perguntar. Quem aqui ainda precisa de leitinho? Não está na hora de começar a comer uma comidinha mais forte não, gente boa. Não está na hora da gente crescer um pouquinho, é isso que Paulo estava dizendo. Ele falou assim, olha, eu tenho que alimentar vocês na mamadeira, porque toda vez que eu tento trazer uma revelação nova, aliás, Paulo não, o escritor aos Hebreus, já estou atribuindo a Paulo a autoria do livro, mas todas as vezes que eu tento trazer uma revelação nova para vocês, aí o que acontece? Vocês vêm com mimimi, eu tenho que voltar para o leitinho. Aí ele fala, mas a comida do adulto é sólida, porque o adulto tem discernimento. Há duas razões que podem levar uma pessoa a ser carnal. Primeiro, o carnal, quando a gente fala de crente carnal, irmãos, essa palavra parece muito forte, é igual quando você chama alguém de ignorante, e a pessoa fala, você está me chamando para briga? Não, estou dizendo que você não conhece, porque o ignorante quer dizer aquele que não tem o conhecimento. Mas aí você fala para a pessoa, você é um ignorante, e ele fala, você me xingou, né? Calma, não estou xingando, só estou dizendo que você não conhece.
Assim também quando a gente fala carnal, você fala fulano é carnal, ele diz assim, o quê? Você está dizendo o quê? Carnal quer dizer aquele que ainda não tem pleno controle da sua natureza humana. Ele já aceitou a Cristo, mas ele, como eu disse, ele é um bebezinho, é uma criancinha. Então, um exemplo de quem é carnal: a pessoa, quando aceita a fé cristã, ela ainda é uma pessoa carnal. Por quê? Porque ela ainda não tem conhecimento, ela acabou de nascer, ela é um bebezinho, e Paulo está dizendo que o carnal é um bebê. Mas aí a pessoa vai crescendo, vai se alimentando da palavra de Deus, vai participando das reuniões de culto, de treinamento, discipulado, e vai fazendo curso aqui e acolá. Só cuidado com esses cursos para você não fazer o curso errado. Porque criança absorve tudo que fala para ela, e ela não tem maturidade para discernir, como o escritor aos Hebreus disse. Então ela precisa de um adulto estar do lado dela. Então o carnal pode ser alguém novo na fé, pode ser alguém que não teve tempo para ser ensinado, que não teve tempo para praticar o verdadeiro evangelho. E também existe uma outra razão que leva a pessoa a ser carnal. Agora essa é muito mais séria. É a desobediência, é a insubmissão. Ele é carnal por sua própria vontade. Esse é aquele que sabe tudo, que não precisa aprender nada, mas que também não conhece nada. É aquele que ele diz que sabe tudo, mas ele na verdade não sabe nada. Um crente novo, ele não é maduro e nem espiritual no sentido bíblico. Mesmo que ele já tenha sido cheio do Espírito Santo, e ainda existem muitas áreas na vida de um crente novo que precisam ser moldadas segundo o Evangelho. Ele ainda não tem toda a compreensão do Evangelho, do que significa ser um discípulo de Jesus, como está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34 até 39, quando Jesus fala assim: se você quiser ser meu seguidor, você precisa morrer por mim. O que significa morrer por Jesus? Talvez a criança não entenda ainda o significado dessa palavra. No entanto, queridos, a verdade é que a semente já está no coração do novo, daquele que é carnal. Agora essa semente, ela precisa crescer. Ela precisa produzir frutos como resultado da maturidade. E aí o que acontece? Se você não aprender, você não cresce. Eu acho que isso você pode dizer para o irmão que está do teu lado, né? Então diga para ele assim: se você não aprender, você não cresce. Precisa aprender. Precisa conhecer. Porque se você não conhecer, você vai ser uma eterna criança. Não vai ter compreensão do Evangelho. E aí a gente vai ver muitas discussões tolas, nós vamos ver muitas crendices tolas, nós vamos ver muita gente mais preocupado em se tornar juiz na vida dos outros do que ser juiz da sua própria vida, porque é carnal, porque é criança. Não é necessário ser uma criança espiritual por muito tempo. Eu tenho uma boa notícia, principalmente para você que é novo na fé. Você não precisa ser criança por muito tempo. Vai depender de como você se submete à palavra de Deus, do tempo que você está disposto a estudar a palavra de Deus, a orar, a ter comunhão. Quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você estudar a palavra de Deus, quanto mais você procurar andar ao lado de pessoas que têm maturidade cristã, você vai se desenvolver e você vai crescer. Mas desculpe o que eu vou lhe dizer agora. Se você não dedicar um tempo da sua vida para a oração, se você não dedicar um tempo da sua vida para o ensino da palavra de Deus, se você não dedicar um tempo da sua vida para a comunhão, você vai continuar sendo criança. Porque a gente só cresce na medida que a gente aprende. Tempo de fé não é medida ou garantia de maturidade cristã. Eu já conheci na minha vida, queridos irmãos, pessoas até mesmo com mais de 50 anos de fé, que ainda eram crianças no conceito bíblico teológico, porque não conheciam a palavra de Deus. Aí você vai me dizer assim: pastor, mas 50 anos dentro de uma igreja, mas não aprendeu o que é o Evangelho, porque nunca se preocupou em ler a palavra de Deus,
em estudar a palavra de Deus, em se desenvolver espiritualmente para alcançar a estatura de uma pessoa espiritual. Quanto mais tempo servindo ao Senhor, o certo era a gente aprender mais e crescer mais, mas nem sempre isso acontece. Mas graças a Deus, porque eu também conheço muitos cristãos antigos, que só de olhar para eles, eu vejo a calmaria, eu vejo a serenidade, eu vejo a maestria na vida dessas pessoas. E olhando para essas pessoas, é como se eu estivesse olhando para o próprio Jesus, porque eles refletem a natureza de Jesus. Sabe o que isso significa? Maturidade, desenvolvimento cristão. Isso significa crescer, alcançar a estatura de um homem e de uma mulher espiritual. Um cristão, ele precisa todo o tempo, porque independente, queridos, guarde bem isso, independente de você ser uma pessoa espiritual ou de ser uma pessoa carnal, quero crer que não há pessoas naturais aqui. Mas independente disso, da fase que você esteja na tua vida neste momento, se você não tomar cuidado, você pode cair e pode retroceder. Se você deixar de orar, se você deixar de estudar, de buscar em Deus a revelação da vontade dele para a tua vida, você pode cair. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 até o 8. Aleluia. Olha o que o apóstolo diz. Por isso, ele está dizendo, faça todo o possível. Olha o que ele está dizendo, façam todo o possível. Ei, espiritual, homem e mulher espiritual, escute o que a palavra do Senhor está dizendo para você que se qualifica como um ser espiritual. Faça todo o possível, se esforce para continuar sendo espiritual. Você que ainda é carnal, porque ainda não tem toda a compreensão da palavra de Deus, se esforcem para ser espiritual. Faça todo o possível, ele diz aqui, junte a esta fé que você tem, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, o culto a Deus, a amizade cristã e o amor. Porque essas são qualidades que nós precisamos ter, diz Pedro. Nós precisamos buscar em Deus. Não é só dizer, eu creio, eu tenho fé e pronto. Não, nós precisamos desenvolver a bondade. Nós precisamos buscar o conhecimento. Nós precisamos ter equilíbrio nas coisas que praticamos. Precisamos buscar a perseverança, a devoção, o culto a Deus. Precisamos desenvolver amizade cristã e amor. Porque se nós fizermos isso, aí ele diz assim, a fé de vocês e estas coisas, se vocês as tiverem, vai fazer com que elas se aumente cada vez mais, tornando vocês mais ativos e vocês vão produzir muita coisa boa. Oh, aleluia! Se você continuar se esforçando, dá um toquezinho para o teu irmão e fala para ele, vamos ficar em pé para o pastor parar de pregar? É brincadeira, pode ficar em pé, tem uns que não querem ficar em pé, pode ficar em pé. Mas deixa eu te falar uma coisa, diga para o seu irmão assim, se esforce. Porque se você se esforçar, fala para ele, você vai fazer muita coisa boa. Amém? Mas você precisa se esforçar. E aí eu termino essa palavra com a pergunta que eu me fiz nesta manhã, e que eu gostaria que cada um de nós pudéssemos fazê-la também ao Senhor. Qual é o tipo de pessoa que nós queremos ser? Aleluia! Nós queremos ser naturais? Com certeza não, senão não estaríamos aqui. Nós queremos ser carnais? Não, nós queremos crescer. Nós queremos ser espirituais, porque é o que Deus quer que a gente seja. Deus quer que você seja uma pessoa espiritual, e ser espiritual quer dizer viver uma vida em comunhão com Deus e sob o domínio do Espírito de Deus. E quando isto ocorre, quando você busca ser espiritual, e você procura desenvolver essa espiritualidade na tua vida, de modo que o espiritual sobrepõe ao natural e ao carnal, aí em Gálatas 5, 22, 26, Paulo diz que algumas coisas boas vão acontecer na tua vida. Olha só o que o Espírito vai produzir em você.
Amor. Você vai ter amor de sobra, amém? Você vai ser uma pessoa que vai aprender a amar a tudo e a todos. Você vai, sabe aquele sentimento que você de vez em quando tem de raiva? Você que foi para a greve e atirou pedra no carro da polícia? Com certeza não foi ninguém aqui dessa igreja, mas tem pessoas assistindo. Se você fez isso é porque te falta amor. Mas se você tiver amor, você vai respeitar, porque você vai entender que o policial é trabalhador, é um ser humano como você está trabalhando. Você vai ter alegria. Sabe aquela coisa de acordar de manhã e dizer assim, ai, hoje eu estou deprê, né? Tem alguns que até colocam no Facebook, né? Tem aquela tarde lá, né? Como estou me sentindo, aí a pessoa coloca assim, triste, magoada, de gripe. Outros colocam frustrada. Isso vai acabar. Porque se você tem a natureza do Espírito, uma alegria sobre-humana vai dominar a sua vida. Ninguém vai tirar a alegria do teu coração. Você vai ter paz. Você vai acordar de manhã de bem com a vida. Você não vai acordar de manhã chutando o pobre gato e cachorro que entrou na sua frente. Você não vai acordar de manhã chutando, sei lá, o sapato que você tropeçou nele. Você não vai levantar de manhã e porque um gato preto cruzou na tua frente, você vai dizer assim, misericórdia, o dia vai ser mal. Não! Para com isso, você é espiritual. E você tem paz no teu coração. Hoje de manhã eu ouvi de um irmão aqui dizendo, eu falei, irmão, e aí, sexta-feira, você foi trabalhar? Foi. E como você foi trabalhar? Fui a pé. Ele foi trabalhar a pé e voltou a pé. Ele disse que fez, né, Hélio? Você fez até uma ginástica, eu senti que você está até mais magro hoje, né? Você vê como faz bem caminhar. Mas ele foi na paz. Ele não foi bravo, nervoso. Ah, acabou, meu dia acabou. Eu já estou indo e aquela coisa. Não, ele foi na paz. E até aproveitou para ir meditando nas coisas do Senhor enquanto caminhava. Ele vai aprender a ter paciência. Irmão, se tem uma coisa que falta para muita gente é paciência. Tenha paciência com os mais novos na fé. Tenha paciência com as crianças. Tenha paciência com os mais velhos. Tenha paciência uns com os outros. Delicadeza. Vai aprender a ser mais educado. Vai aprender a não tratar mal as pessoas. Vai ter bondade, fidelidade, humildade e, por último, domínio próprio. Sabe o que Paulo diz? Contra estas coisas não existe lei, porque as pessoas que pertencem a Cristo já crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E aí ele diz que o Espírito de Deus que nos deu a vida controle também a nossa vida. Você pode repetir comigo esta palavra? Diga aí comigo que o Espírito de Deus, que me deu a vida, controle também a minha vida. Você crê nisso? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Queridos, ser um homem espiritual, eu estou terminando, não é você vir para uma reunião de culto e dar o seu show na reunião de culto e falar em línguas estranhas, pular, sapatear, canelinha de fogo, sapatinho de fogo e tal, e repleplé daqui e dali, e depois sair do culto e brigar com o primeiro que você encontra na esquina, chegar em casa causando confusão. Não, isso não é um homem espiritual, isso é ser carnal, porque isso é ser criança na fé. Mas ser espiritual é isso que nós lemos e muito mais, porque na palavra do Senhor há muitos tesouros escondidos e há muito conhecimento para ser revelado, mas eles só serão revelados para o espiritual. Aleluia. Que tipo de pessoa você quer ser? Eu termino essa palavra aqui hoje dessa maneira. Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser natural? Você quer ser carnal? Ou você quer ser espiritual?
Mas antes que você responda, permita-me te dizer que Deus, Ele só tem prazer com os espirituais. Os carnais precisam crescer. Você não pode continuar carnal. Você não pode continuar criança. Porque você não foi chamado para ser criança. Você foi chamado para ser adulto na fé. Então você precisa crescer, abrir mão desses conceitos errados. Abrir mão dessa teologia errada que você aprendeu. De ficar apontando o dedo dos outros, acusando os outros. De querendo consertar a vida dos outros. Você precisa olhar mais para Jesus. E para a gente olhar para Jesus, a gente precisa crescer. A gente precisa ser espiritual. Ser espiritual quer dizer ter maturidade cristã. Então, que tipo de pessoa você quer ser? Eu já fiz a minha escolha. E você já fez a tua? Olha nos olhos do irmão que está do teu lado aí. Agora eu quero ver ele. Olha nos olhos dele assim. Olha para cá, vem cá. Deixa eu mostrar assim, ó. É olho no olho, ó. Assim, ó. Olho no olho. E pergunta para ele assim: que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Ele falou espiritual. Então dá um abraço nele aí e fala para ele: eu também. Espiritual. Porque quero viver sob o domínio da natureza do Espírito de Deus. Fecha teus olhos. Aleluia. E em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, Senhor, pela tua igreja. Eu oro pelo teu povo aqui reunido. É certo, meu Deus, que alguns de nós, provável que ainda sejam crianças, estejam no processo de crescimento, de conhecimento, de desenvolvimento na sua vida cristã. Mas como ministrado pela tua palavra nesta noite, o desejo do Senhor é que todos nós sejamos espirituais, que alcancemos a estatura de um homem e de uma mulher perfeita aos olhos do Senhor, que vive, que é regido pelo teu Espírito Santo. Então, ó Espírito de Deus, nós invocamos a tua presença neste momento sobre cada um de nós e te pedimos, ó Espírito Santo, que desenvolva em nossa vida as tuas qualidades, que venha dominar a nossa vida, encher a nossa vida e que venha nos levar a esta condição de homens e de mulheres espirituais que querem mais de Deus, que querem mais revelações, que querem mais palavras, que querem descobrir mais mistérios, que querem saber mais do Senhor, porque nós queremos crescer na graça e no conhecimento que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos e filhas que aqui estão nesta noite, e dá-lhe, Senhor, a tua bênção, e dá-lhe, Senhor, a tua proteção, e guarda esse povo, Senhor, na tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Você pode levantar a sua mão ao seu céu. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Senhor nosso, e a comunhão do Espírito Santo de Deus faça de cada um de nós homens e mulheres espirituais, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Boa semana a todos.